Olá, minhas amadas águias, minhas irmãs queridas, com muita alegria que eu estou aqui para trazer para vocês uma reflexão sobre o pilar servir. Nós tivemos alguns contratempos, mas nós vamos dar continuidade aos pilares, que são os pilares que fazem parte da nossa vida. E um dos pilares, que nós vamos falar agora e aprofundar no que a palavra de Deus nos ensina a respeito é o pilar servir. Bom, e nada melhor, do que trazer para nós a reflexão e para quem não me conhece, meu nome é Glácia, tá bom? Estou aqui junto com vocês para servi-las, para estar junto com vocês, para que nós possamos refletir a glória de Deus por onde nós passarmos. Gente, eu tenho uma dificuldade ainda com a câmera. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, parece que estou olhando para cá e estou perdida, mas a gente ainda se encontra aqui nessa câmera, tá bom? Mas enfim, gente, nada melhor para a gente pensar ou refletir sobre esse pilar servir do que a parábola do bom samaritano. E quando foi que Jesus contou dessa parábola, né? Bom, esse pilar, ele está relacionado a você fazer algo para as pessoas, mas que não seja aquela pessoa que é a sua amiga, porque o amigo está lá no social, né? Você já vai estar amparando, você vai estar abençoando as pessoas que são suas amigas. Mas o servir, ele vai além disso. Ele vai tocar aquelas pessoas cujas vidas eu não sei muito bem delas, aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão a par de mim e que elas não têm nada para me dar em troca, nada versus nada. E aqui a gente vai ver Jesus falando sobre a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, conta-se que um líder, um mestre, um perito da lei, ele foi até Jesus para colocar Jesus à prova e perguntou para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só por onde esse pilar começa. Herdar a vida eterna. Jesus, porém, conhecendo o coração daquele homem, perguntou para ele: bom, o que está escrito na lei? E aí ele pega e fala: bom, a lei diz que eu tenho que amar o Senhor e o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: então tá, vai e faça o mesmo. E aí ele vai e pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar essa parábola, que havia um certo homem samaritano. Ele estava fazendo uma viagem e ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E esse homem estava sozinho nessa viagem, foi atacado por ladrões. E ali ele caiu e ficou muito ferido. Nesse momento passaram-se, duas pessoas que tinham uma grande influência no meio cristão, no meio religioso. Então disse que primeiro Jesus conta, que passando por ali um sacerdote viu aquele homem machucado, caído, ferido, mas ele olhou para si e pensou: não posso tocar nesse homem, não posso nem chegar perto dele, vou passar de longe, eu estou muito ocupado servindo a Deus, por isso eu não posso ajudar. E ele passou. Mais um pouquinho à frente, um outro homem estava de viagem e agora era um levita, que também servia na casa do Senhor. Ele aproximou-se, ele olhou, mas ele também passou direto. Ele não fez nada por aquele homem que estava ali no caminho. Primeiro porque os samaritanos não eram bem vistos pelo povo judeu. Tem toda uma história por trás disso. Nós podemos conversar sobre isso um outro dia. E aí, enfim, passa naquele exato momento, um homem que era um samaritano. Então havia um homem que estava fazendo uma viagem e nessa viagem ele foi atacado por ladrões, passou um sacerdote, passou o levita, não fez nada. Pessoas que serviam a Deus na igreja, tinham uma aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. E passa-se então um samaritano. Aquele samaritano, ele foi o único que parou para cuidar daquele homem que estava ali ferido. E então ele pegou ele
passou óleo nas suas feridas, tratou tudo e levou ele para uma hospedaria e pediu para o dono daquela hospedaria, falou, olha, eu vou te deixar aqui 2 denários, vou deixar aqui com você uma quantia e você cuida dele para mim. Se por acaso, quando eu voltar, tiver sido maior o gasto, eu vou pagar por tudo. E então, aquele homem seguiu viagem. Jesus então olha e pergunta para ele, ei, quem era aqui então o próximo, né? E ele teve que engolir seco, porque ele era o mestre da lei. Ele se achava a pessoa mais espiritual do mundo. Achava que ele estava servindo a Deus. Então aqui a gente vê uma história de alguém que não tinha nada para dar, estava ferido, estava à beira do caminho. E a gente vê alguém que era um improvável ajudando aquele necessitado. Assim é o nosso pilar servir. A palavra de Deus, ela está recheada de textos que nos convidam a servir o próximo sem importar com o que ele vai me trazer de volta. Quantas vezes nós intencionalmente ajudamos os outros, buscando e pensamos assim, não, eu estou plantando para eu colher. Não, eu estou fazendo porque depois essa pessoa vai fazer para mim. Quantas vezes você fica amarrada a outras pessoas esperando que elas façam algo por você porque você fez algo para elas. É bom que isso aconteça, sim, porque mostra que aquela pessoa tem um coração grato. Mas não fique presa a isso. Não fique presa a uma decepção passada, a uma situação, alguma história que aconteceu no passado, onde você fez algo e não recebeu nada em troca. Faça simplesmente porque você é uma discípula de Jesus. Em Mateus 6,3, Jesus fala, quando você der uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Quando você fizer algo por alguém, quando você ajudar o próximo, não fique contando, não fique colocando como uma trombeta. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o missionário, eu ajudo uma casa de orfanato, uma casa de idosos. Olha o que eu faço. Você não precisa. Por quê? Porque se você está fazendo isso, você já está recebendo a glória dos homens. Deus não vai te recompensar. Você precisa aprender a esperar a glória que vem de Deus. Em Provérbios 3, 27 a 28 diz, não deixe de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazer. Não diga para o seu próximo, volte depois. Mais tarde, amanhã, eu terei algo para te dar. Não se comporte dessa maneira. Não se comporte dessa maneira. Mateus 20, 28 diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, que nós também sejamos assim. Fazermos o bem ao outro, sem ficarmos esperando, e eu diria uma palavra mais forte, sem gerar expectativas. Por isso da importância de você fazer por amor a Jesus, porque Ele é o maior exemplo de servo que já existiu. Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus lavou os pés dele. E Jesus ainda o chamou de amigo. Não crie expectativas a respeito de nada e de pessoas. Tenha fé, tenha esperança, dê amor. Mas não fique esperando. Não fique esperando nada. Faça por amor, faça para Jesus. E o apóstolo Paulo, ele acrescenta, tudo que você fizer, tudo, faça como para Deus, não buscando agradar aos homens, mas buscando agradar a Deus. Eu e você fomos chamadas para sermos discípulos de Jesus. Estenda a sua mão para o necessitado, ajude pessoas, ajude aquela instituição de caridade da sua cidade que está lá no Brasil, doe $100 por mês, faça algo por alguém, faça uma visita para um lugar de idosos, faça algo para aquela pessoa que não vai te dar nada em troca. Ame o teu próximo, cuide do seu próximo, faça o teu melhor e sempre lembrando, faça o teu melhor para Deus, porque toda dádiva e todo dom perfeito, ele vem das nuvens, ele vem do alto, ele vem do nosso Senhor. Então eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. E se os meus olhos estavam para cá e era para ficar para cá, não se importe. Porque o que importa não é a minha aparência, mas é o que eu estou trazendo, a essência da palavra de Deus. E que essa palavra encontre lugar no teu coração e possa frutificar a 100 por 1. Voe, minha amada irmã, voe
alto. Fique na paz do nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.